consigo aqui. Vamos lá? Voltar. Isso! Obrigada pelos universitários. Eu vou precisar muito do apoio dos meninos ali da mídia, tá? Por favor. Então, vamos lá? Volta mais um, por favor. Eu quero começar nesse versículo aqui. Vamos ler comigo? Todo mundo, toda a igreja, em nome de Jesus. Suplico-vos, queridos irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que concordeis uns com os outros no que falam, a fim de que não haja entre vós divisões, antes sejais totalmente unidos sobre a mesma disposição mental e no mesmo parecer. Aleluia! Essa é a visão do irmão Bud, do apóstolo Bud, para o nosso ministério, para o Verbo da Vida. Desde que eu entrei no Verbo da Vida, deixa eu me apresentar para os irmãos. Eu me chamo Vânia Naves, eu sirvo aqui na igreja já tem algum tempo. Eu, para honra e glória do nome do Senhor, coopero no departamento de conselheiros, servindo com os irmãos, crescendo em unidade, para honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. E também atuo na secretaria da nossa igreja, para honra e glória do nome do Senhor. Amém? Então, hoje à noite, aprove ao Senhor que eu estivesse aqui conduzindo o estudo. Hoje à noite é culto de ensino. Culto de ensino, eu quero fazer algumas recomendações. Recomendo que durante os cultos de ensino os irmãos tragam um caderninho, ou hoje em dia com a tecnologia, façam anotações no telefone de vocês, lá no bloco de notas, e também estejam atentos a tudo que vai ser falado, a tudo que nós falamos, porque os bereanos, eles são tidos como os mais nobres, porque eles consultavam tudo que era falado na palavra. Tá? Então, assim, o próximo, por favor. O tema que nós vamos estudar hoje é autoridade. E todo o meu estudo ele foi baseado numa matéria que existe no Rema. E glória a Deus pelo Rema, porque a palavra da fé, a revelação que eu tive, o acesso, o conhecimento por meio dessa escola, de fato mudou a minha vida. Eu já tenho um tempo de convertida e como é bom a gente entender tudo que a gente tem, tudo que a gente tem, tudo que a gente pode e tudo que a gente é, por conta da revelação dessa palavra. A palavra escrita, ela é o Logos, e o Logos veio à Terra, e o Logos, a revelação de tudo que Jesus Cristo fez por meio da palavra, mudou a minha vida, e eu creio que mudou a história de cada um de nós. Amém? Então, nós vamos tratar sobre autoridade. Voltando a falar, tem uma matéria no Rema chamada Autoridade do Crente. Mas nós vamos ficar dentro do aspecto da autoridade. Tá? E qual que é o objetivo da gente estudar sobre autoridade, ou estudar sobre essa matéria? O próximo, por favor. Então, nessa aula, nós aprenderemos que Jesus recuperou a autoridade perdida no Éden e deu-a de volta à igreja, em seu nome, para que pudéssemos usufruir com plenitude daquilo que foi reservado para nós pelo Pai. Uau! Você fica animado? Vou repetir. Vamos aprender que Jesus recuperou a autoridade perdida no Éden e deu-a de volta à igreja, em seu nome, para que nós pudéssemos usufruir com plenitude daquilo que foi reservado para nós pelo Pai. Se puder projetar, por favor, Lucas 10, 19. Glória a Deus pela palavra. Em Lucas 10, 19 está escrito: Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. E nada, absolutamente nada, vos causará dano. De novo. Porque a gente repete as mesmas coisas. Tem uns estudos que dizem que quanto mais você repete, mais aquilo vai estar introjetado dentro de você e você vai falar da forma correta. Isso vai ficando alicerçado na nossa vida. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra
de Deus. De novo, Lucas 10, 19. Vocês podem me acompanhar, é uma aula de estudo. Então, leiam também em voz alta, porque o ouvido que está mais perto da nossa boca é o nosso mesmo. Amém? Eis aí, vos dei autoridade para pisardes serpentes e escorpiões e todo o poder do inimigo. E nada, absolutamente, vos causará dano. Aleluia, aleluia. O próximo slide, por favor. Então, no conteúdo da aula, nós vamos ver algumas definições. Nós vamos ver sobre a autoridade dada por Deus ao homem, como o homem entregou essa autoridade ao diabo, e Jesus, o plano de Deus para a reconquista da autoridade. As fontes disponíveis do poder de Deus, a igreja e essa autoridade. Estou crendo em nome de Jesus que nós vamos conseguir até o final do nosso tempo hoje. Amém? Se não der tempo, fica para nosso próximo encontro. Então, o que eu vou estar usando? A aula ela é expositiva e de forma presencial. E já quero desde já falar para vocês que congregar, essa unção que está disponível, essa data de hoje, o dia 7/4/2022, ele é simplesmente uma data que jamais vai se repetir na nossa vida, na nossa existência natural. Essa data é única e a unção que está disponível aqui nesse ambiente, ela vai nos ensinar, ela vai nos exortar, ela vai nos acrescentar. Eu creio em nome de Jesus que nossos olhos do entendimento estão sendo cada vez mais iluminados para a revelação da obra do que Cristo fez. Lá no início, eu falei lá em Lucas 10, que o Senhor só entrega alguma coisa a quem tem. Quem tem o poder de dar. Exemplo, estou aqui com uma garrafa de água. Se eu pegar essa água e passar para a Jussane, passar para o pastor, eu posso fazer isso porque ela é minha. Então, Jesus deu a autoridade. Ali dentro daquele contexto, eu vou falando rapidamente, eu creio que os irmãos vão acompanhar. Amém? Em nome de Jesus. Se os irmãos quiserem depois anotar. Dentro do contexto de Lucas 10, que eu falei para os irmãos, Jesus ele comissionou os apóstolos. Ele levantou 70, e o que é mais lindo dentro daquele contexto na Bíblia, eu quero sugerir para vocês, depois que vocês anotarem os versículos, que vocês estudem o capítulo, o conteúdo do que está sendo ensinado, porque às vezes o versículo sozinho não vai representar, não vai trazer todo o ensinamento que está por trás daquele capítulo. Olha, essa ideia de unidade, ela já vem do próprio Deus. Quando Deus enviou os apóstolos, ele os enviou de dois. Estar sozinho não é decisão do nosso Senhor. Não é coisa ou algo que o Senhor tenha preparado para o corpo de Cristo. Amém? Então, assim, os nossos slides, a gente vai estar fazendo a leitura da Bíblia. E se der tempo, eu quero apresentar para vocês um vídeo e uma atividade prática. Foi isso que eu planejei para hoje. Glória a Deus! Aí já quero fazer a indicação dos nossos livros. Nós vamos estar usando, eu quero indicar então os livros, deixa eu ver se eu consigo mover aqui, que o irmão, acho que ele não está ali. Glória a Deus. Para baixo, para cima. Então, os livros, uau, deu certo. Então, indicação dos livros. A Autoridade do Crente. Irmãos, esse livro norteia toda a nossa vida cristã dentro da questão de autoridade. Recomendo que vocês leiam, releiam, tenham esse livro na cabeceira de vocês, porque a revelação que Kenneth Hagin teve sobre esse assunto específico mudou a trajetória da vida ministerial dele. Tá? Depois tem o Nome de Jesus, a Igreja Triunfante, o Nele, Compreendendo como combater o bom combate da fé e o cristão que intercede. Outros autores, Como tomar posse da bênção, do R.R. Soares. E Mensagem que opera, T.L. Osborne. Espíritos sedutores e doutrinas de demônios, do Rick Renner. Então, vamos começar pelas definições. Eu falei para vocês no início que a gente ia ver definições. O que é autoridade? Lá no original, no grego, eu vou falar conforme está escrito exousia. O que é isso? Aquilo que é permitido
e concedido. Refere-se ao poder concedido, poder delegado. Operar em uma jurisdição sobre designação. Esse exouge aqui, ele é diferente do dunamis, que é força. Só que está intrínseco na mesma autoridade. Tá? Aí, continuando, vamos lá. No dicionário Weiner, é o poder daquele cuja vontade e ordens devem ser obedecidas pelos outros. Ainda dentro da questão de exougia, denota autoridade, significado da permissão ou a liberdade de fazer o que se quiser, a capacidade ou o poder que foi investido, ou o poder de reger ou governar. Nós vamos ficar nesse poder aqui, no poder de governar. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom e tudo coopera. Nós estamos construindo o conhecimento, tá? Para a gente chegar aonde o Senhor... Então, Deus deu ao homem a autoridade para dominar e sujeitar. Aonde está isso, Vânia? Lá em Gênesis 1, 26 ao 28. Vocês trouxeram a Bíblia de vocês? Vamos ler na palavra, por favor. Eu vou pedir para o irmão projetar. Deus deu ao homem a autoridade para dominar e sujeitar. Em Gênesis 1, eu vou trazendo para vocês. Em Gênesis 1, Deus cria tudo que existe. E o que é mais lindo no Senhor durante a obra da criação é que Deus fala e ele viu. A existência vindo toda à tona pelo poder da palavra dele. Ele falou e tudo veio a existir. E lá em Gênesis 1, 26 e 28, você pode projetar para mim, por favor? Está escrito: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio, diga domínio. Sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, no 27, por favor. Sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Aí lembra que eu falei para vocês que a gente ia ficar com a questão do governo? Eu quero ler para vocês uma definição de governo. Porque muitas vezes a gente ouve sobre autoridade e pensa num policial. Pelo menos é esse exemplo que a gente vê nos livros, aqui dentro da questão do nosso ensino. Eu queria que a gente pensasse em autoridade como governo. Porque o policial denota uma situação onde ele, entre aspas, é punição. Não é esse o contexto que a gente vai estar vendo hoje. Existe um poder investido na posição do policial, mas que transcende a questão de punição. Então, eu queria que a gente pensasse numa forma ampla, dentro da questão de toda a autoridade que o Senhor deu para o homem, dentro da esfera de governo. Tá? A gente vai mais além, vamos estar ampliando um pouquinho essa visão. Tudo bem até aí? Aí eu quero ler para vocês o que tem falando sobre governo. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, em submissão a Deus. Olha só, Deus faz o homem, coloca o homem no jardim e diz para ele que era para que ele governasse sobre todas as coisas. Nós lemos aqui. Deus fez o homem e ele queria que o homem fosse submisso a Deus para governar o quê? O reino natural. Diga, o reino natural. Existe uma distinção entre o reino natural e o reino espiritual. O reino natural é tudo que é visível a nossos olhos. E o reino espiritual, ele é muito mais real do que o reino natural. A gente sabe disso, nós aprendemos isso no Rema. Eu estou vendo aqui que nós estamos no meio das pessoas que já congregam aqui na nossa igreja. E se você não fez o Rema ainda, você que está em casa, recomendo que você faça para que essas verdades brotem no seu coração de forma tão tangível, com tanta facilidade como elas estão em nós. Amém? Então, Deus deu para o homem o governo sobre esse reino.
Aleluia? Para governar. Em outras palavras, Adão era o Deus minúsculo deste mundo. Só que Adão perdeu. Isso está lá em Gênesis 3, do 1 ao 7. Ele perde todo esse governo. Por quê? Porque ele desobedeceu. Foi dado ao homem uma ordem de que ele não deveria, quando Deus fez o homem, em Gênesis 1, 2, 3, em Gênesis 2, foi dado ao homem uma ordem de que ele não deveria comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E o que aconteceu? A serpente, a mais astuta dentre todos os animais que haviam sido criados, ela vem de forma astuta, tem uma conversa com a mulher, e ela acaba, de forma astuta, como que eu posso falar? Instigando e levando a mulher a proceder de forma errada. E o que a mulher fez? Depois ela vai no marido dela e ela também incentiva o marido dela a proceder de forma equivocada. O que aconteceu? Eles desobedeceram. E Deus não vai contra a palavra dele. Deus havia dado uma ordem para o homem, que se ele comesse do fruto do conhecimento do bem e do mal, certamente ele morreria. E aqui o que aconteceu lá? Mais para frente, vamos ver aqui nos slides, que eu trouxe tudo isso para vocês. Vamos lá? Podemos seguir? Vamos seguir que meu tempo urge. Glória a Deus, já deu tudo certo. Então, estamos falando sobre o governo, que é algo maior. Glória a Deus, que envolve toda a autoridade que Deus deu para o homem. Então, em Gênesis 1, 26 e 28, Deus deu ao homem a autoridade para governar e sujeitar. O que é esse dominar? Governar e ter domínio é submeter, sujeitar é subjugar, dominar é manter dominado. Algo que eu preciso de falar aqui. Deus não deu autoridade ou domínio ou mandou sujeitar outro homem, tá? Deus, na realidade, essa autoridade é sobre tudo que estava criado, mas em relação ao homem que foi criado, a humanidade que foi criada ali dentro do contexto todo de Gênesis 1, 2, depois o próprio homem que foi formado em Gênesis 2, Deus não, em momento algum, deu essa autoridade para governar um outro homem. Isso precisa ficar claro. Então, eu falei que o reino natural foi aonde Deus deu essa autoridade para o homem governar. Então, o homem foi posto sobre todas as obras da criação, das mãos do Criador. Isso está lá em Salmos 8, 3, 6. O irmão consegue projetar para mim, por favor? Salmos 8, 3, do 3 ao 6. Se vocês trouxeram a Bíblia, eu gostaria que os irmãos também fossem acompanhando, dentro do possível, na Bíblia de vocês. Amém? Vamos abrir lá Salmos 8. Obrigada, Senhor, pela tua palavra. Queridos, essa autoridade é poderosa. Quando contemplo os teus céus, isso aqui Davi falando, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabelecesses. A próxima, por favor. Nós vamos seguir até o 6. Glória a Deus. Próximo versículo. Está aqui? Obrigada. Deste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e honra o coroaste. No 6, deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, sobre seus pés, tudo lhe puseste. Aleluia, aleluia. Aí o que acontece? Deus entrega, eu vou passar, Deus entrega, vamos sair dos Salmos, por favor, voltar lá para o slide.
por favor. Aí Deus entrega a terra ao homem para fazer o quê? Para administrar. Mas o homem entregou essa autoridade a Satanás. Isso está lá em Gênesis 3, do 1 ao 7. Vamos abrir lá Gênesis, para não falar que a gente não dedilhou a palavra? Vamos lá, Gênesis 3. Vocês estão conferindo aí, né? Vamos lá. Estou mostrando para vocês como que essa autoridade foi dada por Deus para o homem. Em Gênesis 3, no versículo 1 até o versículo 7, está escrito assim: E a serpente era mais astuto do que todos os animais, a minha versão é King James, dos campos, que Deus havia feito. E aconteceu que ela questionou com a mulher: Então, foi isso mesmo que Deus falou? Vós não podeis comer nenhum dos frutos da árvore do jardim? Não foi isso que Deus tinha falado. Deus disse para eles, lá em Gênesis 2, que eles podiam comer livremente de todo fruto, de qualquer espécie de árvore que estava no jardim. Isso eu estou lendo lá no versículo 16. Gênesis 2, 16. Vou repetir. E o Senhor deu a seguinte ordem ao homem: comerás livremente do fruto de qualquer espécie da árvore que está no jardim. Contudo, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comerdes, com toda certeza morrerá. Depois, lá no versículo 3, o que acontece? Depois de uma conversa entre Satanás e a mulher acabou vindo a Satanás. Eu vou ler no versículo. Então, foi isso mesmo que Deus falou? Então, no 3:1. Vós não podeis comer nenhum dos frutos da árvore do jardim, das árvores do jardim? Ao que declarou a mulher, a serpente: Nós podemos comer dos frutos das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no centro do jardim. Olha que tremendo aqui, que o Espírito Santo me revelou. Como que a mulher sabia que essa árvore estava no centro do jardim? Deus não tinha falado sobre isso aqui, nessa ordem que havia sido dada ao homem. Tá? Mas assim, o que aconteceu? O homem passou essa ordem para a mulher, e já passou de uma forma diferente. Entenderam? Não sei se vocês estão conseguindo identificar. Vamos lá, no 2. Ao que declarou a mulher à serpente: Nós podemos comer dos frutos das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no centro do jardim, Deus disse: Dele não comereis, nele não tocareis, para que não morrais. Só que a mulher, vendo, lá nós estamos no 2:6. Quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável ao paladar, muito atraente aos olhos, e, além de tudo, desejável para dela se obter sagacidade, ela tomou do fruto e comeu, e deu-a a seu marido que estava em sua companhia, e ele igualmente comeu. Aí vamos lá, por favor, para o versículo 14. Gênesis 3:14. Deus, quando ele veio na viração do dia, para ter a comunhão, para conversar com o ser humano que ele havia criado, ele acabou, o homem, o que ele faz? O homem se esconde, e ele tentou, eu estou tentando assim passar para vocês, encobrir o pecado dele, providenciando para ele próprio algo que cobria, porque ele viu que ele estava nu. Aí Deus tem um diálogo com o homem e fala: Mas como que você sabe que você está nu? Você viu isso? Então, a partir daquele momento, foram abertos os olhos espirituais do homem. E ele acabou tendo a revelação do bem e do mal, fazendo tudo completamente do que Deus havia ordenado. E essa desobediência fez com que o Senhor tomasse toda uma providência. Eu quero ler para vocês, vamos ler.
porque fizeste isso, és maldita, o Senhor falando com a serpente. Porque fizeste isso, és maldita entre todos os animais domésticos. E entre todos os animais selvagens. Rastejarás sobre o teu próprio ventre, e comerás do pó da terra todos os dias da tua vida. Estabelecerei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente dela, porquanto este te ferirá o calcanhar, e tu lhe picarás o calcanhar. Eu quero ficar dentro desse contexto e mostrar para vocês o seguinte: o pecado, ele é separação de Deus. O pecado, ele tipifica a morte. É a morte. Mas como que é isso? O mundo entende a morte como morte, que a gente, de repente, pensa que é o fim de uma existência. A morte não é o fim de uma existência. Nós aprendemos com bastante propriedade no Rema que nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos em um corpo. Amém? Nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos em um corpo. A revelação do plano de Jesus Cristo para nós hoje, por meio dele, nós, ao confessarmos Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, nós somos resgatados do império das trevas e transportados para o reino do Filho do amor do Pai. Nos é permitido um acesso diretamente a Deus para uma nova realidade de vida, uma realidade no reino do Senhor, onde não tem falta, onde nós não passamos pela morte. A morte que eu posso falar, o que é morte? Estou tentando contextualizar para vocês, é a separação de Deus. Glória a Deus. Então, tudo isso está na matéria realidades da nova criação, está na matéria autoridade do crente. Todas as matérias do Rema, eles acabam tocando no início da criação, como que se deu o pecado, como que Cristo restaurou a nossa autoridade. Amém? Então, eu vou passar aqui rapidamente, que o tempo urge, vamos lá. Pode voltar para o slide, por favor? Então, o que eu quero mostrar para vocês, em Gênesis 1, é que Deus tinha um plano. Deus é bom. Deus é tremendo. Quando o homem pecou, lá no versículo 7, 3:7, Deus já planejou o plano. A redenção, a restauração da nossa posição no Éden perfeito, como se a gente não tivesse nunca pecado. Vamos ler 3:7. Dá para passar 3:7, por gentileza? Estamos em casa, estamos em família, e glória a Deus. Deus falando, estabelecerei inimizade entre a mulher, entre a sua descendência e os descendentes dela, porquanto este te ferirá a cabeça, e tu pisarás o calcanhar. Aleluia? Glória a Deus. Vamos voltar para os slides, que agora eu vou seguir nos slides. Contextualizado tudo isso, dentro dessa questão do plano, eu quero mostrar para vocês o que Jesus fez por nós. Amém? A aula está começando. Glória a Deus. A aula ainda está começando. Então, o homem foi posto sobre todas as obras das mãos do Criador. Deus entregou a terra ao homem para administrar, mas o homem entregou a autoridade a Satanás. Ele entregou? Entregou. Só que o plano, Jesus, o plano de Deus para a reconquista da autoridade. Vamos lá. Lá no início, em Gênesis 1, quando a terra era sem forma e vazia, Jesus já estava lá, ele estava com Deus e era Deus. Aleluia. O verbo se fez carne, está escrito lá em João 1,14. Jesus fora o unigênito. Deixa eu voltar? Voltando. Glória a Deus pela tua palavra, Senhor. Jesus foi o unigênito, ele era o filho único do Pai, mas ele se tornou o primeiro entre os
mortos. Continuando. Para ser o primogênito entre muitos irmãos. Aqui já estava previsto eu e você. Aleluia, glória a Deus. Jesus é o plano de Deus para a reconquista da autoridade, para a reconquista do governo. Ele era Deus, mas ele deixou a sua glória para substituir o homem. Está escrito lá em Filipenses 2, do versículo 6 até o versículo 8. Ele foi chamado de filho do homem, está lá em Lucas 12, 8. Ele entrou de forma legal no mundo, no ventre de uma mulher, está lá em Gálatas 4, 4. Ele é o último Adão, está lá em 1 Coríntios 15, 45. E ele quis salvar o homem, eu acho lindo. Queridos, ele quis, ele desejou, ele se ofereceu como propiciação pelos nossos pecados. Aleluia, ele mudou a realidade da nossa vida. Ele mudou totalmente a realidade da nossa vida. Deus não volta atrás na sua palavra. Isso aqui é muito importante dentro da questão da matéria autoridade. Deus havia dado uma palavra para o homem, uma ordem, e o homem fez o quê? Desobedeceu. Por conta disso, Adão perdeu a autoridade, pecando, e Jesus a reconquistou, sendo justo. Tudo isso são temas que a gente estuda com bastante tempo, durante 2 anos aqui no Rema. Eu recomendo, se você não fez ainda, faça o Rema. Algo que eu vi o pastor Joselito falando, e eu creio que muitas pessoas viram, é público. Ele falou que estava com vontade de fazer o Rema de novo. Sabe por quê? Quanto mais a gente ouve a palavra, mais essas verdades ficam bem alicerçadas dentro do nosso espírito. Porque o que foi que a serpente fez com a Eva? A serpente, nesse diálogo, depois se vocês forem ler, ela vira e fala para Eva que certamente ela não iria morrer se ela comesse do fruto do conhecimento do bem e do mal. Então, assim, ela usou de uma sutileza para fazer com que o ser criado por Deus pecasse e se separasse de Deus. E tudo que Deus fez, tudo que Deus criou, toda a terra, tudo que existe, tudo que é visível, tudo que é invisível, Ele deu ao homem, e tudo para um contexto dele se relacionar com o homem. Quando o homem morre, esse relacionamento ele é quebrado. O homem perdeu, porque Deus é santo. Então, por amor a nós, eu não sei se vocês já viram lá na palavra, em Gênesis 1, 2, 3, quando Deus coloca um anjo guardando a árvore da vida. Eu sempre me questionei, mas poxa, mas Deus é bom. Como é que um Deus bom coloca um anjo tremendo lá, grandão, tomando conta dessa árvore da vida, e ele expulsa o homem ali do Éden? Sabe, aquilo ali foi por amor. Porque se o homem provasse do fruto da vida, ele ia morrer e ficar todo o tempo separado de Deus. Eu não sei vocês, mas quando eu fico meditando na palavra do Senhor, eu fico, meu Deus, que amor é esse? Que amor é esse? E todas essas revelações, meu irmão, minha irmã, você que está aqui essa noite, todo esse poder que está dentro de mim e de vocês, ele opera por meio do amor. Ele opera por meio do amor. Todo o conteúdo que está aqui, a palavra escrita, é o Logos do Senhor. Sabe, eu estava conversando hoje com a irmã, e ela falou assim, Vânia, Deus nos usa e nós somos um canal de Deus. Não, Deus não usa a gente, e nem a gente é um canal de Deus. Olha aqui, eu queria voltar para aquele mapa que estava aqui, por favor, o mapa. Se puder voltar a imagem do mapa aqui. Vocês estão vendo isso aqui? Tudo que existe aos nossos olhos, o Senhor fez. E está inserido aqui o ser humano. Ele deu tudo isso daqui, tudo que existe na terra, debaixo da terra, para o governo do ser humano. Ele deu para a gente. E olha isso daqui, não sei se vocês já viram isso daqui, mas me chama muito a atenção quando a gente olha aqui. O verbo da vida. O que tem aqui? A Bíblia, um farol e a luz. Na palavra diz que nós somos luz e sal da terra. Amém?
Se a gente quer a luz não iluminar, qual é o efeito dessa luz? Se a gente quer o sal da terra não salgar na medida certa, o que eu acho mais lindo na palavra é que o Senhor é um Deus equilibrado. A luz não brilha a ponto de ser um holofote e ofuscar a visão das outras pessoas. Aleluia. E nem o sal salga a ponto de não poder ser, de não cumprir o propósito para o qual ele foi enviado. Eu estava estudando sobre o sal, e o sal, na época de Jesus Cristo, ele era usado para conservar a carne. Hoje a igreja está aqui na terra ainda com um propósito, a igreja está investida desse poder, dessa autoridade que Cristo conquistou para a gente lá na cruz. E o que eu acho mais lindo é que não ficou só na cruz. Na cruz, Jesus Cristo pagou o preço pelos nossos pecados. Ele foi o Cordeiro perfeito, sem mácula. Ele cumpriu tudo que o Senhor... Pode voltar lá para o último slide, por favor? Está aqui, vamos passar mais um. Ele foi o primogênito, ele foi o último Adão, e ele quis salvar a humanidade. Estava falando que Deus não volta atrás na sua palavra. Deus é um Deus legal. O preço determinado por Deus para o resgate do homem era a vida de um justo. E lá em 1 Pedro 1,14, 1,18, está escrito que Jesus foi o Cordeiro imaculado, o Cordeiro sem defeito, que pagou esse resgate aqui. Na palavra do Senhor está escrito que agradou a Deus moê-lo, para que nós hoje não passássemos por nada, absolutamente nada do que Cristo passou. Quando Jesus Cristo foi na cruz, ele pagou o preço pelo pecado de toda a humanidade. Todo ser humano que existe hoje sobre a face da terra, aqueles que já partiram, que já faleceram, que já não estão mais aqui, Jesus pagou o preço por todo ser humano que existia, por aquele sacrifício dele ali na cruz. E Jesus, ele inaugurou algo que foi inédito, porque o que acontecia lá nos primórdios? A gente sabe que eles tinham medo da morte, eles cultuavam deuses. Na história do povo egípcio, é uma coisa que está mais dentro do contexto da revelação da história, do que a gente tem nas histórias, nos livros. O povo, a gente sabe que aquelas pessoas que viveram, os governadores egípcios, os reis, os faraós, na realidade, quando morriam, eles preparavam toda uma tumba com todas as riquezas que eles acumulavam, eles embalsamavam aqueles corpos, porque eles, de uma forma ou de outra, eles acreditavam na vida da vida eterna. Mas Jesus, só que todos eles morreram, e eles não ressuscitaram. O único que ressuscitou, que inaugurou um novo tempo na história de toda a humanidade, que acabou com o poder da morte, foi Jesus. E esse poder da ressurreição hoje está dentro de mim, está dentro de você. E a pergunta essa noite, meu irmão, possa ser que eu não tenha conseguido passar todo o contexto da autoridade, mas eu recomendo vocês que vocês estudem. Sabe, se debrucem mesmo na palavra do Senhor, porque a palavra dele é viva, a palavra dele não é um conto da carochinha, a palavra dele narra toda a história de um Deus apaixonado, que Deus decidiu me amar e amar cada um de vocês. Para quê? Para que nós fôssemos os promulgadores da palavra dele. Quando eu falo que Deus não nos usa, eu quero voltar nisso. Ali no mapa, quando a gente olha, a gente vê, Deus não usa ninguém. Ele nos deu o livre-arbítrio da gente obedecer ou não a palavra dele. Foi isso que aconteceu lá no Éden com Adão. Eles erraram o alvo. Então, nesse tempo, nessa dispensação agora, nesse tempo que se chama hoje, cabe a nós, como os segundos, terceiros, quartos, quintos, aqueles que são os filhos de Deus, por conta de toda a obra que Jesus Cristo fez lá na cruz, pregarmos que Deus é bom, que Deus não mata, que toda autoridade nos foi dada no céu e na terra. Para quê? Para nós revelarmos Cristo. E essa revelação, ela só é feita por meio do amor. Sabe, só é o amor que constrange as pessoas à nossa volta. Muito, já falei isso aqui certa vez.
Deus, sobre Deus, as pessoas aí fora, elas já ouviram muito falar sobre Deus. O que elas esperam é que o Deus que transformou a minha vida seja pregado por meio da minha vida para alcançar outras pessoas. Aí, dentro desse contexto, eu vejo que nós não somos um canal. Eu gosto sempre de repetir isso. Um canal, ele funciona como uma tubulação, um cano. Mas não, isso é muito pouco para a grandiosidade do que Cristo fez na minha vida, do que fez na vida de cada irmão. Deus mudou a minha realidade. Ele me fez uma nova criatura. Como se eu nunca tivesse existido. Ele me inseriu na família de Deus. Para quê? Para eu, hoje, testemunhar de que toda salvação, toda humanidade que tiver essa revelação, ele tem acesso ao Pai. Tudo está pronto, tudo é dele, tudo é por ele. Nós cantamos aqui que ele virá buscar a noiva dele. Isso está escrito na palavra. Ele virá e não tardará. Então, assim, nós, enquanto sal, nós estamos, a igreja está cooperando para que essa carne não apodreça. Eu estou falando de questões espirituais para homens e mulheres que são espirituais. A carne, lá na época, eu vou repetir, a carne, no tempo de Jesus, ela evitava que a carne apodrecesse. A carne, que eu estou falando, a carne natural, tá? Aí, trazendo para o contexto da igreja. A igreja ainda está aqui, porque nós temos uma obra para fazer. Nós precisamos contar, mostrar, evidenciar, revelar, por meio da nossa vida, das nossas atitudes, o amor de Deus que mudou a nossa história. E tudo isso só é feito por meio do amor. Eu posso ser detentora de todo o conhecimento que está na Bíblia. Eu posso chegar aqui e apresentar para vocês toda a palavra com eloquência. E, enfim, a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. E, com certeza, ela está caindo no coração de cada um dos meus irmãos. E eu sei que ela vai cumprir o propósito para o qual ela foi enviada. Então, essa autoridade está em nós. Para quê? Para nós desfazermos todo engano de Satanás. Satanás está pregando aí, mundo afora, um Deus que mata, um Deus que coloca doença. E nós temos essa palavra da bondade do nosso Deus. Na palavra diz que Ele já levou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores. Ele nos fez reis, nos fez sacerdócio real. Ele conta comigo e com você. Na palavra do Senhor está escrito que nós somos um corpo, o corpo de Cristo aqui na terra. Um corpo bem ajustado, unido. Sabe, unidade é projeto de Deus. A obra toda que o Senhor fez não é para que a gente vá sozinho, a gente faça sozinho. Eu preciso de vocês, meus irmãos. Sabe, eu preciso do conhecimento que está na vida de vocês. Eu creio demais na unção coletiva. Se não fosse o irmão dali da multimídia, o irmão que estava aqui no som, preparando aqui toda essa atmosfera de prodígios, de milagres, essa unção coletiva, sabe, ia ser muito mais difícil. Mas nós estamos aqui juntos, desfazendo as obras de Satanás, saqueando o inferno e povoando o céu. Saqueando o inferno e povoando o céu. Na palavra do Senhor diz que Ele faz infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda autoridade é dEle. Como eu falei no início, minha mãe falava que a gente só dá do que a gente tem. Então, Deus nos deu a autoridade, o poder e o domínio. Para quê? Para a gente ficar ensimesmado na gente mesmo? Não. É para a gente ir e falar, amorei, você pode, você consegue, você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Irmão, conta comigo, olha, eu estou aqui para poder te dar um suporte. Pode contar comigo. Congregar é muito bom. Eu recomendo você que está em casa. Olha, venha para a igreja. Não perca essa preciosidade, essa unção coletiva. Na palavra diz que do nosso interior fluem rios de água viva. Pensa, eu sempre vejo isso, a tsunami da glória de Deus numa atmosfera onde está todo mundo junto. Queridos, é uma tsunami, e essa onda eu tenho visto que ela está cada vez mais aumentando. Essa onda está cada vez mais tangível, cada vez mais palpável. Lá na palavra fala em Apocalipse que
Por onde o rio de Deus passava, tudo ele transformava. Ele deu vida, ele foi dando vida. E esse rio está hoje dentro de mim, dentro de vocês. Queridos, deixa o Senhor fazer por meio da tua vida. O Senhor não escolhe aqueles que sabem, aqueles que têm ódio, desenvoltura, aqueles que são conhecidos, conhecem a palavra. Não, o Senhor escolhe aqueles que são, sabe, os simples dessa terra, os ninguém. Somos nós, Ele nos escolheu, Ele nos achou. Então, assim, eu quero essa noite incentivar você. Sabe, estuda, pega a apostila do Rema, vai estudar de novo sobre a autoridade do crente, vai ver o que você tem, o que você pode, o que você é em Cristo Jesus. Nós somos empoderados. Eu gosto dessa palavra. Nós fomos e nós estamos empoderados para empoderar outras pessoas com a revelação dessa palavra que mudou a minha vida e mudou a vida de vocês. Hoje, nós temos acesso queridos, à salvação. Sabe, quando Jesus enviou os apóstolos, eles estavam indo de 2 em 2, ali em Lucas 10 fala, e que eles voltaram alegres, assim, regozijando, porque os espíritos imundos se submetiam a eles. Queridos, mas ali também dentro desse contexto está escrito que eles se alegrassem pelo nome deles, está escrito no livro da vida. Porque a obra, o poder é dele. A palavra é dele. A unção é dele. É ele que salva, é ele que liberta, é ele que cura. E ele só quer que a gente, sabe, tenha essa revelação de que ele em nós, o Senhor em nós, é a esperança da glória. Amém? Então é isso. Louvado seja o nome do Senhor. Eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Recomendo que vocês peguem depois esses versículos. O conteúdo todo da matéria, a autoridade do crente, é um conteúdo muito vasto. Mas assim, o Senhor, aprove ao Senhor que a gente chegasse até aí. Sabe que nele nós podemos todas as coisas. Por meio dele, nós podemos, sim, saquear o inferno e povoar o céu. Creiam na palavra. Nós somos, sim, tudo que Deus disse que nós somos. Nós podemos, sim, tudo que nós podemos, tudo que Deus disse que nós podemos. Sabe? E nós vamos, sim, como estava escrito lá na palavra em Atos, nós somos aqueles que estão, sabe, incomodando. Nós somos aqueles que estão alvoroçando o mundo. O mundo, quando eu falo, é o sistema de governo desse mundo. Porque o Senhor nos deu um sistema de governo que é muito melhor. Amém? Eu quero orar por vocês. Pai, eu te louvo, Senhor, pela tua palavra. Obrigada, Senhor, por essa palavra caindo num bom solo. Obrigada, Senhor, pelos meus irmãos se levantando como os bereanos, Senhor. Aqueles que, Pai, em nome de Jesus Cristo, estudam a tua palavra. Aqueles, Senhor, que têm os olhos do entendimento iluminados, Senhor. Aqueles, Senhor, que identificam, Senhor, em nome de Jesus Cristo, as astutas ciladas de Satanás. Pai, que não se deixam, Senhor, enganar, Pai, com as artimanhas, Senhor, do cão. Porque o cão já é derrotado, ele já perdeu. E como Jesus Cristo falou na palavra, ele não tem nada a ver conosco, nós somos totalmente do Senhor. E eu louvo a Deus, Senhor, por essa palavra. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração ao Senhor. Em nome de Jesus.